Olá, vamos começar nossa aula sobre nacionalidade. Nacionalidade que é capítulo 3 do título 2 da Constituição. O título 2 que fala de direitos e garantias fundamentais, ele tem no seu capítulo 3 os direitos de nacionalidade, tá bom? E o que é a nacionalidade? A nacionalidade, ela é o vínculo jurídico-político que o indivíduo tem com o Estado. Eu, Karina, nacional brasileira, tenho vínculo jurídico-político com o Estado brasileiro. Esse vínculo jurídico-político pode ser adquirido com o nascimento, e aí nós teremos o brasileiro nato, eu, por exemplo, sou brasileira nata, ou ele pode ser adquirido através do processo de naturalização. Na verdade, ele pode ser adquirido de forma secundária, ele pode ser adquirido por uma forma que não seja o nascimento. E, na maioria das vezes, é na forma de naturalização. E no direito brasileiro é na forma de naturalização, tá? Como a gente vai estudar o direito brasileiro, o direito constitucional brasileiro, eu só vou falar da naturalização, tá bom? Então, a nacionalidade secundária, ela é adquirida no Brasil na forma da naturalização e o indivíduo vai ser o brasileiro naturalizado, tá bom? Na Constituição, a gente tem esse tema disciplinado nos artigos 12, a maioria do assunto que a gente vai trabalhar nessa aula está no artigo 12, e um trechinho, um pedacinho, uma observaçãozinha no artigo 13, tá bom? Então, a gente já pode começar. Deixa eu compartilhar a tela aqui com o material que eu preparei para você. Aqui, vamos lá. A gente tem a nacionalidade, aqui o conceito é o vínculo jurídico-político que o indivíduo tem com o Estado, ou seja, o nacional tem vínculo com o seu Estado, não apenas uma relação jurídica. Porque se você pensa no estrangeiro, o estrangeiro, ele tem uma relação jurídica, ok? Ele tem um visto, por exemplo. Tá? Por exemplo, um visto de turista, um visto permanente, tá? Esse visto é uma relação jurídica, ok? Do estrangeiro com o Estado. E mesmo sendo um visto permanente, essa relação jurídica ela é temporária, ela é frágil, ela não é permanente. Já a nacionalidade, que é o vínculo jurídico-político, ela não é eterna, tá? Porque ela pode, a gente vai estudar nessa aula que a gente pode perder a nacionalidade, mas ela é permanente, certo? Onde quer que eu vá, Karina, se eu tiver que apresentar, tiver que preencher um formulário, apresentar o meu estado civil, né? As minhas características, né? Dentro do mundo civil. Quando eu digo estado civil aqui, não é só solteira, casada, divorciada ou viúva, enfim. Mas o meu estado no mundo civil vai estar lá, nacionalidade brasileira, tá bom? Então, a nacionalidade é o vínculo jurídico, político que o indivíduo tem com o Estado. Ou seja, o nacional tem vínculo com o seu Estado e não apenas uma relação jurídica. Vamos lá. É a nacionalidade, assim, nacionalidade primária, a gente vai começar logo a dividir, tá? Como eu falei na apresentação, quando a gente começou a aula. A nacionalidade primária aqui, ó, tá? Primária, ou também chamada originária, tá? É a nacionalidade adquirida com o nascimento, ocorrendo de forma involuntária. Olha só que interessante. Eu não nasço brasileira nata porque eu escolhi. Eu nasço brasileira nata de forma involuntária. Não é que eu não queira ser brasileira nata, mas eu não tenho opção, eu não tenho como escolher antes de nascer. Então, a nacionalidade primária, ela é involuntária. E é a única nacionalidade involuntária que o direito brasileiro, que o direito constitucional brasileiro, atualmente admite, tá bom? A gente já vai desenvolver isso melhor. Vamos seguir. Nacionalidade, agora sim, a secundária, ou também chamada derivada, é aquela em que se adquire por vontade própria. Ok? Também vamos chamar a atenção
para isso aqui, por vontade própria, normalmente pela naturalização, que deverá ser expressamente requerida pelo estrangeiro ou pelo apátrida. O apátrida é aquele que não tem vínculo jurídico-político com pátria nenhuma, com Estado nenhum, ok? A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 orienta que se evite a figura do apátrida, ok? A nossa lei de imigração, a 13.445, acata essa orientação, certo? Para evitar a figura do apátrida, mas o apátrida é uma situação jurídica que pode existir, ok? Então, quando ele, o apátrida, ou o estrangeiro, que é aquele que tem vínculo jurídico-político com outro Estado, eles querem, por livre, espontânea vontade, expressamente adquirir a nacionalidade brasileira, eles vão pedir a naturalização. Então, a aquisição da nacionalidade secundária, ela é voluntária. O direito brasileiro não admite atualmente, porque a gente já teve, né, aquisição de nacionalidade secundária de forma involuntária, de forma tácita, não é? Atualmente, a aquisição da nacionalidade secundária ela é voluntária, tá bom? Vamos seguir. Nacionalidade primária, os critérios, tá? A gente tem dois, na verdade, a regra nossa é o solo, tá? Essa é a nossa regra, tá? É o solo, tá? Por quê? Porque nós somos padrão, né? Que os estados de imigração, de chegada de imigrante, eles adotem como critério o critério do solo, tá bom? Porque aí dá para os descendentes dos que chegam a nacionalidade, né? Então, chegou o português aqui, o nosso país é um país de imigração, não é de emigração, é de imigração, ele recebe imigrantes. Historicamente, né, o Brasil recebeu os portugueses, os outros europeus, certo? Os africanos que foram, né, escravizados, né, do continente africano. Quando digo africano, do continente africano, né? Os japoneses, os italianos, enfim, certo? O italiano é europeu, eu já tinha falado. Então, nós somos um país de imigração. Pela praxe, né, histórica, os países de imigração adotam comumente o critério do solo. Assim, os descendentes dos imigrantes que aqui chegaram, quando nascem aqui, nascem no solo, ok? E aí passam a ter a nacionalidade do solo. Então, por exemplo, os portugueses vieram para cá, os filhos de portugueses passaram a ser brasileiros, tá? Os países de emigração, certo? Eles já adotam o contrário, certo? Os países que são eminentemente emigratórios, eles adotam o critério do sangue, para que os descendentes dos que saíram daquele país, quando nasçam num outro país, num outro estado, permaneçam com a nacionalidade do país dos seus pais pelo sangue. Aí vamos pegar Portugal. Portugal adota predominantemente, eu não vou aqui tecer, né, estudos sobre a legislação portuguesa, mas Portugal adota o critério do sangue, tá? Descendentes de portugueses que vieram de lá para cá, eu estou no Brasil, então que vieram de lá para cá, os descendentes dos portugueses continuam para Portugal, portugueses, continuam para Portugal, para a legislação portuguesa com vínculo jurídico-político com Portugal, ok? Então, na verdade, o descendente do português que nasce aqui, ele tem dupla nacionalidade, porque ele tem a nacionalidade brasileira pelo solo e a nacionalidade portuguesa pelo sangue, entendeu o raciocínio? Mas vamos lá, vamos voltar para olhar só sob o ponto de vista do Brasil. O Brasil tem como regra a regra do solo, porque ele é um país eminentemente imigratório, ele recebe imigrantes, tá? Essa é a nossa regra. Só que a nossa regra do solo, ela foi temperada pelo critério do sangue. Por que eu estou explicando isso para você? Porque se cair uma questão em prova perguntando qual é a regra do critério de aquisição de nacionalidade primária no Brasil, no direito constitucional brasileiro, anota isso, é o solo, a nossa regra é o solo, não é o sangue, apesar da sequência, se você
se você olhar na sequência dos incisos, a gente tem 2 incisos que falam de sangue e um que fala de solo, mas o de solo é o primeiro, ok? Então, não é porque ele é o primeiro que ele é a regra, é por causa dessa explicação que eu falei para você. Mesmo que o solo estivesse na linha B ou na linha C, certo? Como o nosso país ele é um país imigratório e a doutrina reconhece, a jurisprudência do Supremo reconhece, não tem discussão sobre isso, tá? O que pode acontecer é você que está assistindo a minha aula pode, por exemplo, não ter ainda lido ou ouvido falar dessa regra, então pronto, aprendeu, tá? A regra é o solo. Agora vamos ler o que eu anotei para você e vamos desenvolver isso. Vamos lá, jus sanguinis ou jus sanguinis ou ius sanguinis, isso vem do latim, já está portuguesado já, apesar de que o português também é uma língua oriunda do latim, né? Jus sanguinis, ou seja, direito do sangue. Verifica-se pela ascendência, pela filiação, pouco importando o local onde o indivíduo nasceu e sim de quem ele é filho, certo? Então, é o sangue que vai determinar aqui esse primeiro critério. Jus solis, ou direito do solo, ou jus locis, você pode achar também isso, que é direito do local, tá? Verifica-se pelo local onde o indivíduo nasceu, ou seja, no território de que estado ocorreu o nascimento, pouco importando se ele é filho de nacional ou estrangeiro, ok? Aí a observação aqui, a Constituição Federal de 88 adotou o critério do jus solis, regra, no artigo 12, inciso 1, a linha A, mas reconheceu o jus sanguinis nas alíneas B e C do mesmo artigo 12, tá bom? Então, a nossa regra é o direito de solo, tá bom? Não vamos esquecer isso nunca. Vamos seguir. A nacionalidade secundária. Atualmente, no direito constitucional brasileiro, a aquisição de nacionalidade secundária é sempre voluntária, fruto da vontade manifestada em adquirir a nacionalidade secundária brasileira. Ela é voluntária, ela é volitiva e ela tem que ser expressa. Tem que ir lá pedir, ok? Isso é atualmente. Aí a pergunta, o Brasil já adotou a naturalização tácita? Sim. Na vigência da primeira Constituição Republicana, em 1891, foi aplicada a naturalização tácita, né, ou a grande naturalização, impondo a todos os estrangeiros residentes na República Federativa do Brasil a nacionalidade brasileira, se no decorrer de 6 meses não declarassem expressamente a vontade de permanecer nacionais em seus países, ok? Então, a gente já teve a naturalização tácita por aqui, a gente já teve a naturalização impositiva, involuntária. O estrangeiro só queria morar aqui, mas se ele, tipo, se distraísse, adiasse, deixasse para lá, ou esquecesse de, em 6 meses, manifestar expressamente a sua vontade de se manter estrangeiro, ele automaticamente se tornaria brasileiro naturalizado. Esse padrão, ele não existe mais, tá bom? O padrão agora é esse que eu anotei aqui para você, olha, voluntária e expressa, tá? Naturalização expressa é a espécie de naturalização adotada pela Constituição Federal de 88, sendo ato volitivo no qual o indivíduo estrangeiro ou apátrida, né, expressa sua vontade de adquirir a nacionalidade brasileira, secundária, é claro, tá bom? Modalidades de naturalização. Naturalização é a aquisição da nacionalidade secundária, só para a gente não esquecer que aqui ainda é a nacionalidade secundária. Tá bom? Naturalização é a secundária, ok? A doutrina classifica a naturalização expressa, que é a que é adotada no Brasil, em naturalização ordinária, que está no artigo 12, inciso 2, a linha A. Aí tem a ordinária constitucional e tem a ordinária legal. A gente já vai ver isso, porque eu já vou estudar os artigos com você. Mas a ordinária constitucional está prevista expressamente na Constituição e a legal é nos termos da lei, né? Que hoje é a Lei de Imigração, a 13.445. Antes era o Estatuto do Estrangeiro, a 6815, certo? Se você assistiu uma aula minha há algum tempo atrás, né? Eu falava da 6815, que era o Estatuto do Estrangeiro. A 6815 ela foi substituída, ela foi revogada pela 13.445, que a gente não chama mais de Estatuto do Estrangeiro, a gente chama de Lei de Imigração,
tá? Vamos lá. E a naturalização extraordinária ou quinzenária, que está no artigo 12, inciso 2, a linha B, essa aqui ela é sempre constitucional, tá? Ela é sempre constitucional, ela não tem essa divisão aqui. Vamos lá. Aqui eu apresento para você o artigo 12. Eu não disse que a gente ia trabalhar o artigo 12? Aqui eu apresento o artigo 12. Então, vamos lá. Se você quiser acompanhar por aqui, você acompanha, senão você abre a sua Constituição no artigo 12. Eu até aguardo um pouquinho aqui, mas aguardo rápido, tá? Se for para buscar a Constituição dentro da gaveta ou dentro de algum lugar, vai demorar, então dá um pause aí no vídeo, eu fico assim congeladinha. E você volta e dá o play de novo para a gente poder continuar, tá bom? Então, vamos lá? Artigo 12. Inciso 1 fala dos brasileiros natos, inciso 2 fala dos brasileiros naturalizados. Vamos primeiro falar do artigo 12, inciso 1. Vamos lá. São brasileiros, inciso 1, natos. A linha A. Os nascidos na República Federativa do Brasil. Opa, se nasceu na República Federativa do Brasil, a gente tem o direito de solo, tá? Isso aqui que está em negrito é um esqueminha da linha, tá? É um esqueminha que eu faço. Quem já foi meu aluno, quem está me assistindo agora e já foi meu aluno em sala de aula, eu anoto isso no quadro, né? Para você. Então, já está anotado aqui. Então, os nascidos na República Federativa do Brasil, direito de solo, ainda que de pais estrangeiros. Lembra? O direito de solo, ele pouco se interessa pelo vínculo de sangue, pela descendência, pela ascendência, né? Pouco se interessa pela ascendência. Basta o solo. Então, tá aqui, olha. Tá bem claro aqui esse critério. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, não interessa se o pai é estrangeiro, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Aí eu coloquei aqui menos, isso aqui não é um hífen, isso aqui é um sinal de menos, tá? De subtração. Menos serviço oficial estrangeiro. Ok? Deixa eu só ver se eu mantive aqui os exemplos. Mantive, tá? Já a gente vai falar dos exemplos. Então, é brasileiro nato, bastando nascer no país. Vou colocar aqui, tem exemplo aqui nos slides, mas eu vou colocar um exemplo aqui sozinho. Vamos imaginar um pai cubano, a mãe argentina, e tiveram um filho em... Vamos colocar aqui uma cidade, Natal, Rio Grande do Norte, ok? Essa criança nasceu com vínculo de solo com o Brasil? Nasceu. Nasceu com vínculo de sangue? Não. É brasileiro nato? Sim, exceto se o pai ou a mãe estavam a serviço do seu país de origem. Olha, desde que não estejam a serviço de seu país, tá? Então, digamos que o cubano é um artista plástico e a mãe argentina é uma personal trainer, ok? E ambos vieram a trabalhar por conta própria. Então, essa criança brasileira nata é tão nata quanto qualquer um de nós aqui, se você também for brasileiro nato, tá bom? Mas espera aí que ainda tem outras situações. Deixa eu mostrar logo o exemplo para você. Eu coloquei no outro slide aqui para eu não ficar repetindo exemplos, né? Só mudando a nacionalidade. Vamos lá, exemplo 1. Um casal de italianos cujo marido é diplomata a serviço da Itália. Olha, ele não está a serviço da Bélgica, ele está a serviço... Vamos voltar lá ao inciso, olha. O texto diz desde que este não esteja a serviço de seu país, tá bom? Então, quando você encontrar uma questão na sua prova, o casal de italianos aqui, cujo marido é diplomata, tá? Serviço, mas diplomata a serviço da Itália. Porque ele poderia ser italiano e ter dupla nacionalidade, ser espanhol. Não, mas aí também seria seu país. Então, esquece. Já vou colocar um outro exemplo aqui para você. Vamos lá. Cujo marido está a serviço da Itália, de seu país, ok? Então, ele já caiu na exceção. Esse casal vem morar no Brasil, o diplomata está a serviço do seu país, reforcei aqui a informação. A esposa engravida e a criança nasce em Brasília. Ora, a criança tem vínculo de solo com o Brasil? Tem. Tem vínculo de sangue? Não. Importaria o vínculo de sangue? Pouco importa. Mas desde que nem o pai nem a mãe esteja aqui a serviço do seu país de origem. Algum dos dois aqui está a serviço do seu país de origem? Está.
Quem? O pai. Então, vamos responder aqui, olha. Essa criança será considerada brasileira nata? Não. Ela não é brasileira nata. Ela é, provavelmente, eu estou dizendo provavelmente porque eu não tenho aqui que ficar estudando a legislação italiana para você, tá? Na verdade, ela é italiana de sangue, mas como a Constituição não manda na legislação italiana, não pode dizer se fulano é A, B, C ou D, italiano, alemão, enfim, a gente só vai dizer assim, provavelmente ela é italiana, mas brasileira com certeza ela não é. Agora vamos lá para o exemplo 2. Um casal de italianos resolve morar no litoral nordeste brasileiro e anos depois tem um filho, nascido em Fortaleza, estado do Ceará. Nasceu em Fortaleza, aquela cidade maravilhosa. Tem vínculo de solo com o Brasil? Tem. Nasceu bem, inclusive, tá? Tem vínculo de solo com o Brasil. Natal também é maravilhoso, tá? Vamos lá. Só para não dizer que eu também não gosto de Natal, tá? Vamos lá. Nasceu em Fortaleza. Tem vínculo de solo com o Brasil? Tem. De pais italianos, tem vínculo de sangue? Não. Tem vínculo de sangue com o Brasil? Não. Mas um dos pais, pelo menos um, está a serviço do seu país de origem? Não. Então, essa criança é brasileira nata? Sim, é brasileira nata. Igual aqui a criança que nasceu em Natal, filha do pai cubano e a mãe argentina, igualzinho. Agora, eu vou criar aqui um exemplo que não está anotado, isso, não está anotado, e que já caiu em prova, tá? Era assim. Eu vou esquecer, vou até mudar a cor da caneta, só um instantinho. Eu vou esquecer quais eram as nacionalidades que na questão da prova falavam, mas a gente vai criar aqui a situação. Tá? Pai chileno a serviço do governo argentino. Ok? No Brasil. E a mãe argentina. E a criança nasce em São Paulo, capital. Olha só. Ela nasceu com vínculo de solo com o Brasil? Sim. Nasceu com vínculo de solo? Sim. Nasceu com vínculo de sangue? Não, não nasceu com vínculo de sangue. Aí eu pergunto, algum dos dois pais estrangeiros está a serviço do seu país de origem? Não. Ok? Porque a mãe argentina, na questão, não disse que ela estava a serviço, então, se a questão não disser que a mãe argentina está a serviço da Argentina, você não pode deduzir. A sua função na prova é marcar se está certo ou está errado, marcar a alternativa correta, não é completar, certo? Não é acrescentar o comando. Se o comando não disse que a mãe argentina está a serviço da Argentina, certo? Você não pode inventar, não inventa, tá bom? Agora, o pai chileno está a serviço do seu país? Não. Porque se fosse a serviço do seu país, ele estava a serviço do Chile. Ele é chileno a serviço da Argentina, do governo argentino. Então, nenhum dos dois pais estrangeiros está a serviço do seu país de origem. Aí a gente pergunta, essa criança é brasileira nata? É BR nata? Porque não coube aqui o brasileiro? Sim, essa criança é brasileira nata. Então, cuidado aqui que o estrangeiro, pai ou mãe, para gerar a exclusão da nacionalidade ao filho que nasce no solo brasileiro, ele tem que estar a serviço do seu país, tá? Vamos voltar aqui, que eu vou te mostrar, certo? Olha, só um instantinho. Bem aqui, olha. A serviço, deixa eu apagar aqui esse negócio, porque às vezes ele... Isso. A serviço, tá vendo aqui? Do seu país. Eu até completo e chamo do seu país de origem,
tá? Para ficar bem reforçado, tá? É do seu país, tá bom? Tudo bem? Então, vamos passar, eu acho que a gente já superou, vamos para a linha B. Olha, eu até apaguei o exemplo de azul, mas ficou no vídeo, então memorize isso, tá? É do seu país. Vamos para a linha B. São brasileiros natos, continuamos no artigo 12, inciso 1. São brasileiros natos, aí aqui, os nascidos no estrangeiro. Então, tem vínculo de solo? Não. Ok? De pai brasileiro ou mãe brasileira. Tá bom? Então, o vínculo é de sangue. Vínculo de sangue? Sim. Esse vínculo de sangue, agora vamos para as primeiras perguntas. Esse vínculo de sangue tem que ser de pai e mãe? Ou pai ou mãe? Ou mãe, não precisa ser os dois, basta um, tá? Desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Olha só, o jus sanguinis, o direito de sangue, mais, agora é uma adição, né? Mais o serviço oficial brasileiro, ok? Karina, tem que ser só diplomata, serviço, missão militar? Não, se tiver uma questão de prova, vou já colocar um exemplo aqui, tá? Até esse tem exemplo? Tem. Mas eu vou já colocar exemplos aqui de questões. Então, se for, por exemplo, o indivíduo é concursado numa sociedade de economia mista, vou colocar um exemplo que já caiu em prova. O indivíduo era concursado, ele passou no concurso do Banco do Brasil é sociedade de economia mista, ok? Não é uma missão militar, uma missão diplomática, não é? Mas tem a agência do Banco do Brasil em Nova York, e ele foi trabalhar na agência do Banco do Brasil em Nova York, entendeu? E aí a pergunta, aí ele teve filho lá, o filho dele, nascido no estrangeiro, no solo estrangeiro, em Nova York, de pai brasileiro que estava a serviço, concursado do Banco do Brasil. Essa criança brasileira nata? É brasileira nata, ok? Porque cumpriu o sangue mais o serviço oficial brasileiro, tá bom? Agora, a pessoa é dona de uma loja de roupas e ela vai abrir uma filial em Miami. Eu sou dona de uma loja de biquínis e eu vou abrir uma filial em Miami. E eu sou brasileira e fico lá 3 anos instalando a filial e vendendo. Fez o maior sucesso os biquínis brasileiros em Miami. E nesses 3 anos eu acabo engravidando e tenho uma filha lá em Miami. Eu estava a serviço do Brasil? Não, eu estava empreendendo por conta própria. O meu filho pode ser brasileiro nato? Sim, mas não pela linha B. É a linha C, que já a gente chega lá, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui esse exemplo que eu anotei para você. E aí a gente acrescenta outros exemplos. Um brasileiro, a serviço da República Federativa do Brasil na Alemanha, conhece uma francesa e com ela tem um filho que nasce na Alemanha. Olha a bagunça aqui. A criança nasceu no solo brasileiro? Não. Ela nasceu na Alemanha, ok? Mas ela nasceu de sangue brasileiro? Sim. Ela tem sangue alemão também, mas ela opa, tá bem aqui atrás, peraí. Ela é filha de um brasileiro, ok? Esse brasileiro estava a serviço do Brasil? Aí sim, olha, serviço da República Federativa do Brasil na Alemanha. Então, essa criança brasileira nata é brasileira nata, ok? Agora, vamos aqui para uma situação. Vou voltar aqui, olha. Vou voltar para a gente poder fazer um comentário aqui, olha, tá? Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, tá? Eu vou lá para frente aqui. Este pai brasileiro aqui, ele tem que ser brasileiro nato, o pai ou a mãe? Brasileiros. Tem que ser nato? Sim ou não? O que você acha? Não, ok? O pai brasileiro ou brasileira pode ser nato ou
naturalizado. Ok? Então, é possível, por exemplo, e essa questão de prova que eu falei para você, que era um empregado público do Banco do Brasil em Nova York, ele era um brasileiro naturalizado, era um brasileiro naturalizado, que trabalhava concursado, tá? No Banco do Brasil em Nova York e teve um filho com uma americana, uma norte-americana, né? A criança, o filho, é brasileiro nato. Meu Deus, Karina, que confusão! É isso mesmo, tá? Se a questão de prova vier um pouquinho mais complicada, ela vai ser um pouquinho mais complicada. Então, vamos logo complicar aqui, para a gente poder entender. O pai, nessa situação aqui, nesse exemplo que eu estou criando, ele é brasileiro naturalizado, a serviço do Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, concursado, certo? Poderia até não ser concursado, poderia ser um prestador de serviço, tá? Do banco, mas está a serviço do Brasil, do Banco do Brasil, na administração pública indireta, nos Estados Unidos, e lá tem um filho com uma norte-americana. O filho nasce no solo norte-americano, de pai brasileiro, naturalizado a serviço do Brasil. Essa criança é brasileira nata. Tudo bem? Ok. Então, vamos lá para o próximo ponto, tá? A linha C. A linha C diz o seguinte: são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Essa linha C, ela sofreu 2 emendas, certo? Ela sofreu uma emenda de revisão, certo? Lá no início. E ela sofreu depois uma outra emenda, que é o que a gente chama de emenda dos brasileirinhos apátridas, para corrigir uma falha, né, que ela tinha, porque realmente ela impedia que brasileiros que nasciam lá fora, os pais estando por conta própria, que eles tivessem o registro, tá? Não vou aqui ficar tecendo o histórico dessas emendas, porque o objetivo da nossa aula é ser mais direcionado no estudo, tá bom? E aí, para facilitar, eu não coloquei o esqueminha aqui, eu coloquei o esqueminha dessa forma, olha só. Direito de sangue, por quê? Porque nasceu no estrangeiro, então não tem vínculo de solo, mas tem pai ou mãe brasileira, então o vínculo é de sangue, tá? Aí desde que, então o primeiro é o sangue, tem que ter o vínculo de sangue, tá? Mas ou tem o registro na repartição brasileira competente, ok? Que é o consulado hoje em dia, ou vem residir no país e opta em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira, tá? O esquema é esse, tá aqui, olha. Jus sanguinis, direito de sangue, pai ou mãe brasileiro ou brasileira, pai ou mãe brasileiro ou brasileira nato ou naturalizado. Só que esse pai ou mãe brasileiro ou brasileira não está a serviço do Brasil. Então, é necessário que esse pai vá a uma repartição brasileira competente, repartição brasileira competente, que atualmente quem faz essa função de repartição brasileira competente para esse registro é o consulado, por isso que eu anotei o consulado aqui, tá? Mas pode mudar, então por isso que o texto da Constituição é repartição brasileira competente, tá? E aí, quando registra a criança nessa repartição brasileira competente, ela passa a ter a documentação de brasileira nata e exerce todos os direitos de brasileira nata. Mas vamos imaginar que esse pai ou essa mãe não registraram a criança
na repartição brasileira competente. O que vai acontecer? Quando ela adquirir a maioridade, ela vem para o Brasil, certo? Ela vem residir no Brasil, não se exige tempo mínimo de residência, e ela vai ajuizar uma ação de opção, certo? De nacionalidade, que tramita na Justiça Federal, ok? E ela vai confirmar, isso aqui é uma confirmação da vontade dela de exercer o direito de nacionalidade. A gente chama também isso aqui de nacionalidade potestativa, essa aqui, tá? Não a primeira lá do registro em consulado. Potestativa, porque ela tem que confirmar posteriormente, tá bom? Vamos lá. Um brasileiro, estudante de história na Itália, olha só, ele é estudante de história na Itália, ele foi por conta própria. Conhece uma italiana e com ela tem um filho que nasce na Itália, certo? Essa criança é considerada brasileira nata? Sim, se for registrada em repartição brasileira competente. Ou após, ou um ou outro, tá? Opa, não tem essa vírgula aqui. A maioridade opte pela nacionalidade brasileira. Tem que ter essa formalidade, porque senão a brasileira nata, se ela não tiver uma formalidade ou outra, é brasileira nata com direitos suspensos, porque não vai poder apresentar a documentação que comprove esse vínculo de nacionalidade. É necessário fazer essa formalidade, tá bom? Vamos lá. Aí a gente chega na naturalização. A naturalização ocorre via administrativa, na qual o naturalizando, quem é o naturalizando? É aquele que está pedindo a naturalização, que pode ser um estrangeiro ou um apátrida, tá bom? Então, olha só para a gente não... A gente encerrou aqui o nato, tá? Então, quais são os natos? Deixa eu voltar aqui, para não parecer que eu fui muito rápida, tá? Quem é o nato? Nascido no solo brasileiro, mesmo que de pais estrangeiros, desde que nenhum deles esteja a serviço do seu país de origem, tá bom? O outro, nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileiro ou brasileira, desde que ou esse pai ou essa mãe brasileiro ou brasileira esteja lá fora a serviços da República Federativa do Brasil. Ou então, AC, nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileiro ou brasileira, certo? Desde que ou seja registrado em repartição brasileira competente, tá aqui, desde que, ou sejam registrados em repartição brasileira competente, ou optem em qualquer tempo após adquirida a maioridade pela nacionalidade brasileira, a competência da Justiça Federal, tá bom? Aqui no Brasil, tá? Então, fechei aqui, tá? Agora vamos lá para a naturalização, que eu mudei de assunto já. Agora é a aquisição da nacionalidade secundária. A primária, que é o nato, é só nascendo. Então, a gente viu as hipóteses. E outra coisa, as hipóteses de aquisição de nacionalidade primária, né, de nacionalidade originária, elas são taxativas na Constituição, não tem outra, são só aquelas três que a gente acabou de ver. As de aquisição de nacionalidade secundária pode ter fora da Constituição, e a gente vai ver, tá? Vamos lá. A naturalização ocorre via administrativa, na qual o naturalizando, quem é o naturalizando? É o estrangeiro ou o apátrida, não é? Apresenta seu pedido expresso ao Poder Executivo Federal. Preenchidos os requisitos, todos os requisitos, o pedido é analisado, podendo ser indeferido ou não. Ok? Ficou estranho isso aqui, né? Podendo ser negado, indeferido, ou deferido. Ou deferido. Caso seja concedida a naturalização, só gerará efeitos após a publicação no Diário Oficial da União, tá bom? Vamos lá. Aí vamos para o artigo 12, inciso 2. São brasileiros, inciso 2, naturalizados, os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, ok? Exigidos aos originários de países de língua portuguesa,
apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Essa aqui é a naturalização ordinária. Tá? Aí a gente vai colocar aqui. A ordinária constitucional é a do para o originário de país que fala português, que fala a língua portuguesa. Portugal, Açores, Macau, Moçambique, enfim, certo? Uma série de países que falam a língua portuguesa. Então, para eles, basta o quê? Um ano. Os requisitos já estão na Constituição, está aqui. Um ano ininterrupto de residência. Tá? E idoneidade moral, tá? Já a naturalização ordinária legal, ok? É essa parte aqui que eu grifei, os que na forma da lei, entre aspas, na forma da lei. Então, tem uma lei, que é a chamada Lei de Migração, que é a 13.445, que ela vai dizer quais são os requisitos para a aquisição da nacionalidade brasileira secundária. Capacidade civil, tempo de residência no Brasil. Antigamente, no Estatuto do Estrangeiro, a gente tinha a conclusão de nível superior no Brasil, hoje não tem mais, certo? A gente tinha antes a chamada radicação precoce, que era para o estrangeiro que vinha para cá nos primeiros 5 anos de idade. Agora é a naturalização provisória, que é até 10 anos de idade, que ela tem que ser confirmada quando ele faz a maioridade, enfim. A lei de imigração, né, a 13.445, ela vai trazer as formas, os procedimentos e os requisitos para a aquisição da nacionalidade secundária. Por isso que a gente diz de naturalização ordinária legal e constitucional. Agora, por que a gente chama de ordinária? Porque não há garantia de que o pedido vai ser deferido. Na ordinária, certo? A decisão é ato discricionário. Não vai assim, fazer aqui uma divisão para não... A decisão é ato discricionário. Não tem a garantia, não se tem aqui, nem na naturalização ordinária, nem na extraordinária, a garantia que o pedido vai ser deferido. As contingências internacionais, diplomáticas, enfim, certo? Pessoais do indivíduo, mesmo preenchidos os requisitos, outros aspectos podem ser analisados e o pedido pode ser indeferido, tá bom? Espera aí. Já a gente vai falar da outra. A linha B, olha só. São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, agora é para todo mundo, porque olha só, volta aqui. A naturalização ordinária constitucional é só para originário de país de língua portuguesa. A legal é para qualquer um, tá? Qualquer um. Esse qualquer um pode ser estrangeiro ou apátrida, tá? Tá? Agora, a linha B é qualquer um, estrangeiro de qualquer nacionalidade. Residente na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, primeiro requisito, ok? Ininterruptos e sem condenação penal. Aí, olha só que interessante, desde que requeiram a nacionalidade, certo? A gente entende, a doutrina entende que esse indivíduo aqui, que preencheu esses requisitos, ele tem direito subjetivo. Ele não é obrigado, mas ele tem direito subjetivo à naturalização. Tá? E a gente entende aqui que essa naturalização extraordinária ou quinzenária, que é constitucional, está na Constituição, ela
né? A decisão, viu aqui, olha o que eu anotei? A decisão é ato discricionário. Aqui, a decisão é ato vinculado. Vinculado ao preenchimento desses critérios exigidos na Constituição. Entendeu? Então, por isso que a gente chama de ordinária e extraordinária. A ordinária pode ser constitucional, é aquela que está expressa no artigo 12, os detalhes, né, os requisitos. Não os detalhes do processo, mas os requisitos. Expressa no artigo 12, inciso 2, a linha A, que é o quê? Para o originário de país de língua portuguesa, e é 1 ano ininterrupto de residência e idoneidade moral, e a naturalização ordinária legal que está na forma da lei, autorizada pela Constituição, a lei que antes era o Estatuto do Estrangeiro e agora é a Lei de Imigração, ou seja, antes era a Lei 6815 e agora é a Lei 13.445, ela vai estabelecer os requisitos, mas ambas as naturalizações, né, as formas de naturalização ordinária, elas dão ao Poder Executivo, certo? No processo administrativo, discricionariedade para deferir ou indeferir. Agora, a linha B do artigo 12, inciso 2, né, a linha B, ela tem a naturalização extraordinária ou quinzenária, desde que requeiram, basta que requeiram, certo? Basta que requeiram, certo? Por quê? Porque esse brasileiro naturalizado tem direito subjetivo à naturalização. Perdão, esse estrangeiro tem direito subjetivo à naturalização. E a decisão é ato vinculado ao preenchimento dos requisitos previstos na linha B, que a gente está vendo aqui na tela, que são o quê? Mais de 15 anos de residência ininterruptos, né? E ausência de condenação penal. Ok, olha o joinha aqui da professora. Então, vamos lá. Português equiparado. Português equiparado está no artigo 12, parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, mas que brasileiro? Brasileiro naturalizado, tá? Naturalizado, salvo os casos previstos nesta Constituição. O salvo é justamente isso, porque tem temas, tem assuntos, tem direitos que são privativos de nato, tá? Aí eu faço a pergunta aqui para você. O português, certo? Ele é obrigado a pedir a equiparação? Não, ele não é obrigado, olha só. Não, o português tem 3 opções. Ele pode permanecer na condição de estrangeiro, certo? Inclusive, só um instantinho aqui. Inclusive, ele pode ficar com visto permanente aqui, ok? Inclusive com visto, tá? Permanente. Não queria canetinha azul, mas entrou azul aqui. Ele pode pedir a naturalização ordinária constitucional, que é aquela que a gente já viu, ok? Ele pode pedir a naturalização ordinária constitucional, porque se ele é português, ele é originário de país de língua portuguesa, desde que ele tenha 1 ano de residência, a gente já sabe, é ininterrupto, tá? Mas eu vou colocar só 1 ano de residência e idoneidade moral. Ok? Ele pode pedir, ou ele pode pedir a equiparação. A equiparação não tem tempo mínimo de permanência. Chegou aqui com intenção de morar, certo? Com intenção de residir, se ele veio residir, né? Veio residir. Então, ele pode, sei lá, estar com um contrato de trabalho, ou ter alugado um apartamento num contrato de 30 meses, enfim, já veio com a intenção de residir, aí ele pode pedir equiparação, tá bom? Então, vamos lá. Só um instantinho, colocar aqui a vermelhinha que eu prefiro. Isso. Vamos seguir. Só um instante. Aí a gente fechou, certo? A gente fechou o comentário sobre o português
equiparado. Agora a gente vai para o parágrafo 2º. O parágrafo 2º vai falar da proibição de distinção entre brasileiros, né? Entre brasileiro nato e naturalizado. O que diz o parágrafo 2º? Deixa eu anotar aqui. Artigo 12, parágrafo 2º. A Constituição Federal veda que a norma infraconstitucional, crie distinções entre brasileiros natos e entre brasileiros naturalizados. Ok? Mas esta regra permite exceções, desde que estejam no texto da própria Constituição. Na verdade é o seguinte, só quem pode criar distinção entre brasileiros é a Constituição. Então, vamos lá. Só quem pode criar distinção entre brasileiros é a Constituição, tá? Só quem pode criar distinções, diferenças, tratamento desigual entre brasileiros é a Constituição. Tá bom? Então, vamos lá. Quais são os casos em que os brasileiros são tratados de maneira diferente na Constituição? Vamos trabalhar um deles que está pertinho aqui, que é o artigo 12, parágrafo 3º. Cargos privativos de brasileiros natos. Quais são os cargos privativos de brasileiros natos? Vamos lá. Presidente da República, vice-presidente da República, só um instantinho aqui, deixa eu só dar uma apagada aqui nesse... Isso. Presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e ministros do Supremo. Preste atenção. O primeiro critério que a gente adota aqui é a linha sucessória presidencial. Olha aqui para mim, a tela está pequena, mas dá para olhar. Quem tem que ser brasileiro nato? Presidente e vice-presidente eleitos para exercer a representação da República Federativa do Brasil e a chefia da União e do Poder Executivo da União. Então, presidente e vice tem que ser natos. Quando os dois se ausentam, morte, licença, impeachment, renúncia, enfim, quem vai assumir vai ser o presidente da Câmara. A Câmara representa o povo. A Câmara de Deputados Federais tem 513 deputados federais. Para ser deputado federal, não precisa ser brasileiro nato, mas o brasileiro naturalizado, eleito deputado federal, ele não vai poder compor a mesa da Câmara, não vai poder ser presidente da Câmara, porque o presidente da Câmara é o próximo. Depois dos eleitos, quem vai, se os eleitos, né, presidente e vice, não puderem exercer a presidência, quem exerce a presidência é o presidente da Câmara, porque a Câmara representa o povo. Na ausência dos três, quem exerce a presidência da República, interinamente, temporariamente, sabemos disso, é o presidente do Senado, ele tem que ser brasileiro nato. E na quinta colocação, quem exerce a presidência da República, interinamente, é o presidente do Supremo. Mas veja que o parágrafo 3º, artigo 12, foi por isso que eu pedi para você abrir a sua Constituição, porque aqui não está, né, eu copio da Constituição, mas não está na forma do artigo. Lá no artigo 12, parágrafo 3º, não está escrito presidente do Supremo, está escrito ministros do Supremo. Então, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal têm que ser natos. Presta atenção. Nem todos os 513 deputados federais têm que ser natos. Nem todos os 81 senadores têm que ser natos, mas o presidente da Câmara e o presidente do Senado têm que ser natos. Já no Supremo, os 11 ministros do Supremo têm que ser natos, tá bom? Agora, vamos lá. Esse é o critério da linha sucessória presidencial. Agora, vamos para o segundo critério, o critério da segurança nacional. Quais são os cargos? Carreiras diplomáticas, tem que ser brasileiro nato. Oficial das Forças Armadas. Carine oficial da PM, pode ser naturalizado. E se for um militar das Forças Armadas que não seja oficial, por exemplo, um soldado, um sargento, pode ser brasileiro naturalizado? Pode, não tem problema nenhum. O termo está bem claro, é oficial das Forças Armadas. Se for militar das Forças Armadas, não necessariamente oficial, não é oficial, então pode ser naturalizado. Se for oficial do Corpo de Bombeiros ou oficial da PM, não são forças armadas, são forças auxiliares, então pode ser brasileiro naturalizado. E ministro de Estado da Defesa, são todos os ministros de Estado, cara? Não.
ministro da Justiça, ministro da Fazenda, ministro das Relações Exteriores, ministro da Previdência, ministro da Saúde, ministro dos Transportes. Todos esses outros ministérios podem ser ocupados por brasileiros naturalizados, ok? E se houver reciprocidade em favor de brasileiros lá em Portugal, esses cargos poderiam ser ocupados até por portugueses equiparados, tá bom? Agora, ministro da Defesa tem que ser brasileiro nato, ok? Simples assim. Vamos lá. Só um instante. Aí a gente tem outro, deixa eu só apagar aqui, que às vezes esse programinha ele dá uma atrapalhada aqui, dá uma congelada. Ele não apaga, enfim, quando passa. A gente já falou, olha aqui, de um caso de tratamento diferenciado entre brasileiros, certo? Só um instante, ó. Que é o cargo privativo de brasileiro nato. Agora vamos para o artigo 5º, inciso 51, proibição de extradição passiva, tá? Não estou falando da ordem da Constituição, mas vou falar dos 4, tá? Proibição de extradição passiva. Extradição passiva é quando o Brasil é solicitado, não é ele que está pedindo a extradição, é ele extradita porque alguém pediu, tá? O artigo 5º, inciso 51 e 52 falam de extradição passiva. Extradição ativa é quando o Brasil pede a extradição. Então, vamos lá. Proibição de extradição passiva. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado. Opa, discriminou. O nato não será extraditado, o naturalizado será. Em que caso? Em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Se você assistiu à sequência das aulas, a gente já falou disso em outro momento, tá? Lá no artigo 5º a gente fala sobre isso. Então, o nato não será extraditado, e o naturalizado será. Certo? Observada as regras, tá bom? Ok. Agora vamos lá para o artigo 89, inciso 7. Terceiro momento em que os brasileiros são tratados de maneira diferente é a composição dos membros do Conselho da República, é um dos conselhos de aconselhamento, de consulta do presidente da República. Tem lá uma sequência de autoridades, e entre elas tem o inciso 7, 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal, 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, e todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Então, primeiro caso, vamos só voltar aqui, olha. Primeiro caso de distinção entre brasileiros, que eu trabalhei com vocês. Cargos privativos de brasileiro nato. Segundo caso aqui, extradição passiva. Terceiro caso aqui, a composição do Conselho da República. Vamos para o 4º caso, tá? Propriedade de empresas de comunicação social, artigo 222, parágrafos 1º e 2º. A propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e edições e imagens é privativa de brasileiro nato. Antigamente era só de brasileiro nato. Aí depois eles mudaram por emenda, ou naturalizado há mais de 10 anos. Ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras que tenham sede no país. Ok? É o 4º momento que a Constituição formalmente estabelece tratamento desigual entre brasileiros, tá? Ainda existe outro caso constitucional no qual os brasileiros são tratados de maneira diferente. Trata-se das regras sobre perda de nacionalidade, que, inclusive, é a sequência do nosso estudo, né? Esse aqui é o artigo 12. A gente está chegando ao fim do artigo 12, tá? Artigo 12, parágrafo 4º. Tá? Aí, o artigo 12, parágrafo 4º, ele diz assim, olha, será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro que... Aí, o inciso 1 começa bem aqui, né? Começa bem aqui, na verdade.
tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de ter cometido atividade nociva ao interesse nacional. Isso aqui a gente chama, isso aqui é o artigo 12, parágrafo 4º. O inciso 1 fala da perda-punição. A perda-punição ela só acontece para o brasileiro naturalizado. Só acontece para o brasileiro naturalizado. Então, é uma forma da Constituição tratar os brasileiros de maneira diferente, ok? E aí, quando é que acontece a perda-punição? Está aqui o texto. Será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro. Aí eu deixei aqui, esse grifo aqui é meu, esse acréscimo aqui é meu, do brasileiro, que tiver cancelada a sua naturalização. Cancelada a naturalização não pode ser o nato, só pode ser o naturalizado. Por sentença judicial, então é uma ação judicial, o Ministério Público Federal ajuiza a ação, enfim, tem todo um trâmite. Mas qual é o motivo? Qual é o motivo? O brasileiro naturalizado ter cometido uma atividade, um ato nocivo ao interesse nacional. Digamos um brasileiro naturalizado que seja sargento da aeronáutica. Pode? Pode. O brasileiro naturalizado pode fazer concurso para sargento da aeronáutica? Pode. E aí, digamos que ele trabalha no controle de tráfego aéreo. Pode? Pode. Aí, digamos, grosseiramente falando, pode, tá? Só se tiver uma legislação... Não, nem pode ter. Ih, acabei de falar uma besteira. Nem pode ter uma legislação específica, infraconstitucional, deixando só para brasileiro nato, porque seria inconstitucional, porque só a Constituição pode estabelecer distinção entre brasileiros. Então, pode um brasileiro naturalizado fazer concurso para sargento da aeronáutica e ficar no controle do tráfego aéreo. Só que no controle do tráfego aéreo, ele comete um ato terrorista, e ele provoca o choque e acidente entre 2 aviões no espaço aéreo e solo brasileiro, com várias mortes, centenas de mortos, dois grandes aviões, né? Então, o que acontece? Esse indivíduo cometeu um crime, sim, mas ele também cometeu um ato nocivo ao interesse nacional. Então, ele vai cumprir, ele pode até cumprir essa pena fora do país, ele pode ser persona non grata no Brasil, que ele sofra a ação judicial de perda de nacionalidade, perda-mudança, ele, na sequência, ele pode ser expulso do Brasil, e aí o Brasil faz um acordo com o país de origem dele, por exemplo, para ele cumprir a pena lá fora, tá? Mas não vamos aprofundar aqui, vamos só analisar essa parte aqui. Ele é um brasileiro, o alvo, tá? O público-alvo, né? O alvo aqui é o brasileiro não é qualquer brasileiro, não é qualquer dos dois, é o brasileiro naturalizado. E qual é o motivo dele perder a nacionalidade? Atividade nociva ao interesse nacional, ok? Ele perde a nacionalidade. Aí a gente pergunta assim, Karina, e se o nato comete um ato nocivo ao interesse nacional? Olha, se o brasileiro nato comete um ato nocivo ao interesse nacional e esse ato é um crime, ele vai sofrer um processo criminal, vai ser condenado ou absolvido, se condenado vai cumprir a pena. Se for uma conduta atípica para o direito penal, mas se houver consequências no âmbito civil, ele pode sofrer um processo civil, ele pode ser um ilícito administrativo, mas o nato que comete ato nocivo ao interesse nacional não perde a nacionalidade. Essa é uma coisa que você tem que levar para a vida, ok? Para sua prova e para a vida. Então, esse caso aqui é um caso de tratamento distinto entre brasileiro nato e naturalizado, tá bom? Agora, a outra perda de nacionalidade não é distinção entre brasileiros, porque está aqui, olha, perda-mudança. Na verdade, deixa eu só fazer uma correção aqui, tá? Esse aqui... Tá, vou deixar aqui. Vamos lá, perda-mudança. Essa parte aqui é porque eu queria te mostrar o seguinte. Essa parte aqui é o caput, na verdade... É o parágrafo 4º caput, tá? Então, eu vou riscar isso aqui para não confundir, tá? Então, esse será declarada a perda de nacionalidade é o início do parágrafo 4º, né? É o cabeçalho, é o caput do parágrafo 4º. Então,
Por isso que a gente repete aqui também, a perda-mudança. Será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro o quê? Adquirir outra nacionalidade, ok? É a perda-mudança, porque ele quis mudar de nacionalidade. Só que é um adquirir voluntariamente outra nacionalidade, ok? Então, quem perde a nacionalidade pela perda-mudança? O brasileiro nato ou o brasileiro naturalizado que adquirir voluntariamente outra nacionalidade. Aí perde. Aí vamos lá, importante observar que a aquisição de outra nacionalidade deve ser voluntária. Caso a aquisição seja obrigatória, não ocorre a perda de nacionalidade. Aí a própria Constituição, no parágrafo 4º, ela vai dizer, salvo nos casos de... Tá aqui, olha. Não perde a nacionalidade brasileira. Quando o brasileiro, nato ou naturalizado, tem reconhecida sua nacionalidade originária pela lei estrangeira. Ora, o reconhecimento de nacionalidade originária, a nacionalidade originária ela não é adquirida involuntariamente, ela não é involuntária. Então, quando ele tem reconhecida outra nacionalidade originária, ele não perde a brasileira. Karina, me dá um exemplo. Vamos lá. Ele é brasileiro, e aí ele é filho de espanhol e teve reconhecida a nacionalidade espanhola. E agora ele apresenta a documentação de brasileiro nato e a documentação de espanhol nato. Ele perde a brasileira? Não, porque quando ele adquiriu a nacionalidade espanhola, não foi porque ele pediu, porque ele quis, ela é involuntária. O reconhecimento é o mero reconhecimento, não é uma aquisição voluntária de outra nacionalidade, entendeu? Então, filhos e netos de portugueses, filhos e netos de italianos, brasileiros, filhos e netos de espanhóis, brasileiros, filhos e netos de alemães, brasileiros, filhos e netos, enfim, de países que adotam o sangue, quando eles tiram a documentação desses países dos pais ou dos avós, desses brasileiros, né? Quando tiram a documentação do avô italiano, da avó espanhola, do avô libanês, da mãe portuguesa, eles não estão adquirindo outra nacionalidade, eles estão tendo reconhecimento da nacionalidade de sangue deles. E eles não perdem a brasileira, entendeu? Ok? Tá? Também não perde a brasileira, a linha B. Quando o brasileiro adquire outra nacionalidade por imposição de norma estrangeira. Se é imposição, meu amigo, é o quê? É involuntária. Você está vendo aqui, olha, os dois casos aqui que são as exceções é a aquisição involuntária. Vou terminar de ler aqui a B. Quando o brasileiro adquire outra nacionalidade por imposição de norma estrangeira, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Tem mães brasileiras que têm filhos no estrangeiro, casam com estrangeiro, vão morar fora. Aí lá tem filhos com esse estrangeiro, e elas não têm direito de guarda sobre os filhos. E, às vezes, para brigar pela guarda dos filhos no momento de um divórcio, por exemplo, elas se naturalizam naquele país para poder exercer direitos de maternidade, direitos de poder familiar, né? Que, inclusive, antigamente no Brasil era pátrio poder, era o poder do pai, hoje é poder familiar. E em muitos países é pátrio poder, e é um pátrio poder ao pé da letra. Entendeu? Então, mulheres brasileiras, muitas sofrem, certo? Sofrem duplamente, sofrem a questão pessoal, subjetiva, e sofrem porque a legislação não favorece o direito delas como mães, porque o filho nascido é vinculado à família do pai. Também não perde a nacionalidade brasileira quem adquire outra nacionalidade como condição para exercer direitos trabalhistas, direitos previdenciários, para poder fechar um contrato de trabalho, ok? E também não perde a brasileira aquelas pessoas que adquirem a nacionalidade estrangeira de forma automática. Quer ver um exemplo? Tem países, por exemplo, eu sou brasileira, eu vou para um país tal lá, vou inventar aqui, vou para a Arábia Saudita,
caso com um saudita e automaticamente, pela lei deles, estou inventando, tá? Porque eu não conheço a legislação deles. Automaticamente, pela lei deles, quando eu me caso lá, eu automaticamente adquiro a nacionalidade. Ora, o que eu queria era casar com o cara, gente. Eu não queria adquirir a nacionalidade. O que você adquirir automaticamente não foi voluntário, não foi expresso, foi involuntário. Entra também na linha B, você não perde a nacionalidade, tá bom? Então, vamos lá. A gente já está terminando. Então, olha só. Quais são os casos de perda de nacionalidade? A perda punição, que ela só é para o brasileiro naturalizado, o alvo é o brasileiro naturalizado e o motivo é atividade nociva ao interesse nacional, perde a nacionalidade. E tem a perda mudança, tá? Qual é o alvo da perda mudança? Brasileiro nato e naturalizado. Os dois. E qual é o motivo da perda-mudança? O nome mesmo está dizendo, gente. Se é mudança, é aquisição voluntária de outra nacionalidade. Se a aquisição for involuntária, está aqui os dois casos, involuntária, quais são os casos de involuntária? Ter o reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira é involuntária, não perde a brasileira, tá? Não perde a nacionalidade brasileira. E também involuntária quando se adquire outra nacionalidade por imposição da norma estrangeira, como condição para permanecer no território ou para exercício de direitos civis. É involuntária. Até vou anotar aqui, observação. Aquisição de outra nacionalidade de forma automática por determinação, que seria uma imposição também, né, de lei estrangeira, não perde a brasileira, tá bom? Ok. Agora vamos falar dos símbolos. Isso já é o artigo 13, tá? Se você está acompanhando. Aqui, olha, o parágrafo 4º, a gente trabalhou inciso 1 e inciso 2, tá? Isso aqui é exceção, tá? Também parágrafo 4º. Aí a gente termina o artigo 12 e a gente entra no artigo 13. A Constituição Federal ainda determina que a língua portuguesa é o nosso idioma oficial da República Federativa do Brasil e que os símbolos nacionais, tá? São a bandeira, hino, armas e os selos nacionais. Agora, também a Constituição diz que os estados, o Distrito Federal e os municípios, já que a gente vive numa federação, poderão ter símbolos próprios que serão previstos em suas constituições estaduais ou leis orgânicas. O Distrito Federal tem lei orgânica e o município tem lei orgânica. Aí eu deixei negritado aqui. Importante lembrar que território federal, que é ente administrativo, ele não faz parte, certo, da federação, não poderá ter símbolos próprios. Só os entes federados podem ter símbolos próprios. Federados ou federativos, tá? O território federal é um ente administrativo, portanto, não pode ter símbolo próprio. Ok. Aí eu fecho com você o nosso conteúdo do artigo 12, vi todo o artigo 12 com você, acrescentei alguns artigos, né? Trouxe o Conselho da República, trouxe a propriedade de empresas de comunicação social, trouxe o artigo 5º, lá a parte da extradição passiva, para a gente completar o raciocínio, vi todo o 12 com você, vi todo o 13, então eu terminei o conteúdo de nacionalidade. O que você vai fazer agora? Agora você vai respirar, beber uma água, certo? E você vai já partir para o seu exercício de fixação.
pega o seu exercício, clica na aula de exercício, faz o seu exercício sozinho ou sozinha, né? E clica na aula de exercício para a gente ver os comentários das questões, tá bom? Até mais!